Amém? Todos encontraram? Gálatas 5, nós vamos ler versículo 22 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? Vou ler de novo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? Pode tomar o vosso assento. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. As palmas que exaltam e glorificam o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, essa palavra é um pouco conhecida da gente. Creio que os irmãos já meditaram nela. A gente entende o que é andar no Espírito e o que é andar na carne. Paulo ele vai dizer que quem anda no Espírito inclina para as coisas do Espírito, e quem anda na carne inclina para as coisas da carne. E aqui Paulo ele nos diz que o fruto do Espírito ele tem alguns atributos, amém? São algumas virtudes. E nós entendemos como cristão que essas virtudes que é despertado na gente faz com que nós venhamos a ser verdadeiros cristãos, andar em contraste deste mundo, amém? E eu digo isso, meus irmãos, porque quando Paulo ele falou do fruto do Espírito aqui para nós, uns versículos antes, ele falou da obra da carne, que ela é manifesta de várias maneiras. E eu não preciso nem ler aqui para os irmãos que nós conhecemos a luta que nós temos diariamente contra obras da carne. E nós não podemos falar do fruto do Espírito sem mencionar as obras da carne. E por que eu disse que é uma palavra atual? Porque hoje muitas pessoas estão sendo influenciadas por coisas, por doutrinas, por palavras que está fazendo até mesmo cristão, até mesmo crente, andar na carne, achando que está andando no caminho certo. Amém? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. E eu digo isso, meus irmãos, porque existe uma maneira certa de nós devemos andar. Amém? No decorrer dessa campanha, nos próximos dias, nós vamos aprofundar mais cada um dessas virtudes. Vamos falar sobre a caridade, que em algumas Bíblias fala amor, do gozo, que em algumas Bíblias fala da alegria, da paz. Nós vamos ver isso à luz da palavra, em cada uma dessas, o que o Senhor nos diz dos ensinamentos dele. Mas hoje eu quero só trazer um contexto geral do que nós vamos ver e como que nós devemos andar. Porque se existe um contraste, existe um contraponto, nós temos que saber os dois lados da balança. Sim ou não, igreja? Nós entendemos lá no livro de Provérbios, no livro de Salmos, que existe o sábio e existe o tolo. E ele sempre vai fazer o contraponto. A pessoa, se for uma pessoa sábia, ela vai andar dessa maneira e vai receber isso. Vai ter uma vida de paz e tranquilidade. Mas se a pessoa for uma pessoa tola, ela vai andar dessa maneira, vai ser influenciada e vai ter o final dela dessa maneira. Sim ou não, igreja? E aqui da mesma maneira, Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos alerta que pelas obras da carne, que são manifestas de diversas maneiras, prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, todas essas lutas que a nossa carne, diariamente, ela se manifesta no nosso corpo, se em algum momento a gente deixar levar, a gente vai ver as vidas, elas sendo caminhando no sentido de destruição. Sim ou não, igreja? Porque nós entendemos, meus irmãos, que quando a palavra de Deus, ela vem trazendo o contraste de algo muito terrível, que no caso é as obras da carne, que a carne, em todo momento, ela vai lutar contra o Espírito. O Espírito, ele quer buscar a presença de Deus, ele quer se achegar mais a Deus, mas a carne, ela grita pelas coisas do mundo, ela grita por preguiça, ela grita por vaidade, ela grita por cobiça, ela grita por... Se você deixar ser levado pelos seus instintos, a gente vira animais. E aqui Paulo, ele faz esse contraponto, esse contraste.
mostrando como que é uma vida de um verdadeiro cristão, amém? Eu sei que nós estamos aqui, nós somos cristãos, nós estamos juntamente em comunhão, crendo no mesmo Deus, em fé, mas infelizmente nós estamos hoje numa sociedade que, pela informação do meio que ela é distribuída hoje, de tão fácil acesso, as pessoas acabam buscando aquilo que mais agrada o coração delas, amém? Se nós vier aqui e trazer uma palavra que seja uma palavra pesada, seja uma palavra de exortação, que o Senhor colocou ali no nosso coração para estar trazendo para a igreja, hoje as pessoas elas se ofendem, as pessoas elas acham que essa palavra ali está falando diretamente com ela, ou está dando uma indireta, ou o pastor que não gosta dela. Irmãos, isso é o nosso dia. É o nosso dia a dia. Muitas pessoas, eu creio, infelizmente não vêm para a igreja por causa que não gosta disso, não gosta daquilo, não vai com a cara do irmão, não vai com a cara do outro. Mas o que nós somos realmente? Se nós somos filhos de Deus, se nós estamos aqui nessa terra de passagem, se nós estamos aqui em direção para o alvo que é Cristo, buscando a vida eterna, será que essas coisinhas que a gente vive de dia após dia vai fazer a gente parar a nossa caminhada? Amém? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. E eu estou dizendo isso, meus irmãos, não para trazer algo de doutrina, nem para acusar, nem apontar ninguém. Mas o Senhor revelou e falou muito ao meu coração essa palavra, principalmente hoje em dia para os jovens, sabe? Porque nós sabemos que a influência acaba contaminando as pessoas, acaba, através da influência, se você anda com sábio, você acaba virando sábio, mas se você anda com pessoas ali que tem o coração voltado a fazer coisas erradas, querendo ou não, você vai fazer coisas erradas. Infelizmente também no nosso meio tem pessoas que já deixou de meditar na palavra, tem pessoas que há muito tempo estão na igreja, mas igual o pastor falou, né? De fazer uma visita, a pessoa se sente tão bem, mas já deixou de querer ajudar o próximo, já deixou de fazer as coisas de Deus. E isso, meus irmãos, quando a gente deixa de fazer algo para Deus, a gente deixa de andar como o Senhor pediu para nós andarmos, amém? E quando a gente fala da obra da carne e a obra do Espírito, a partir do momento que você não está andando como Cristo falou para você andar, você está sendo um falso crente, amém? E essa palavra é dura, porque você fala assim, poxa meu irmão, mas eu venho para a igreja, eu oro, eu louvo, eu busco a Deus, mas a palavra do Senhor diz que se a gente falhar em alguma coisa, a gente falhou em todas as outras, sim ou não, igreja? Por mais que a gente faça a coisa correta, por mais que a gente busca, a gente tenta fazer, nós sempre vamos errar, nós sempre vamos estar precisando de Deus ali, nos orientando e nos direcionando. E por que eu falo isso com tanta certeza? Que o próprio apóstolo Paulo, que escreveu diversas cartas, mesmo na prisão, mesmo passando por lutas, ele falava assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Amém? Quem lembra dessa passagem? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O Senhor Jesus, ele veio e ele diz que não veio para quebrar os mandamentos de Moisés, mas ele veio para cumprir o mandamento de Moisés. E nos mandamentos dizia que se adulterar era pecado, e Jesus veio e falou que só de pensar em adulterar você já pecou. E lá dizia, lá nos mandamentos, que não podia matar, não matarás. E Jesus ele veio que falou que se você pensar em ódio para o seu irmão, você está cometendo o mesmo crime, como se você tivesse cometido um assassinato. Por isso que eu digo, meus irmãos, que é muito difícil andar no caminho certo, é muito difícil andar em santidade. Diariamente nós precisamos buscar a palavra de Deus, ir para o pé da cruz, para ser limpo, ser renovado, amém? Por quê, meus irmãos? A palavra do Senhor vai nos dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por que ele diz isso? Porque diariamente nós precisamos estar limpo, precisamos estar lavado. Sim ou não, igreja? A palavra de Deus vai dizer para nós que quem está limpo, que se limpe mais. Aquele que está limpo, que está santo, que se santifique mais. E por que ele falou isso? Por que ele disse para a gente se santificar mais se a gente está santo? Nós sabemos da luta espiritual que existe. Lá em Efésios 6, ele vai falar das armaduras espiritual. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue,
nós entendemos de batalha espiritual que nós devemos nos revestir, mas não basta você estar revestido como um soldado de Cristo ali, com a armadura, com a sandália, com a espada, que é a palavra de Deus, se você não andar conforme Deus quer que a gente ande, amém? Quem está compreendendo dessa maneira, diga glória a Deus. E eu trago isso, meus irmãos, porque no decorrer desta campanha, nós vamos falar muito sobre o fruto do Espírito Santo, e nós sabemos que um fruto de uma árvore, ele não nasce de um dia para o outro, sim ou não, igreja? Um fruto, quando você planta, ele demora anos para nascer, leva uma vida inteira para uma árvore dar fruto, e assim o fruto do Espírito também, ele demora para ser formado, e não é frutos do Espírito, não são vários frutos, é um fruto que ele cresce dentro da gente e vai amadurecendo, como uma mexerica que tem vários gomos ali, é o fruto do Espírito, e nesse fruto ele tem 9 gomos, que seria 9 virtudes. Ele fala do amor que nós lemos, ele fala da bondade, da benignidade, do domínio próprio, fala da fé. Então cada uma dessas virtudes que forma esse fruto é desenvolvido, amém? Então não adianta só eu ser uma pessoa que eu tenho amor pelo próximo, mas eu não tenho domínio próprio, amém? Eu não consigo me controlar na hora da raiva. Não adianta eu ser uma pessoa que eu consigo me controlar na hora da raiva, mas eu não sou uma pessoa que eu tenho benignidade ou longanimidade. Mas o que é isso, meu irmão? É saber perdoar aquela pessoa que ela te irrita demais, amém? Vamos deixar bem claro assim, uma pessoa que você, é fácil perdoar uma pessoa que a gente gosta, agora, vai perdoar uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que te irrita, uma pessoa que continua te fazendo mal, isso é ser longânimo. Então o que adianta você controlar o seu ser, na hora de uma raiva você já não tem mais nem pavio, você é uma pessoa que você é muito tranquilo, mas você não consegue perdoar um irmão. E eu digo isso porque é o andar no Espírito, porque se o apóstolo Paulo, ele falou que nós estamos lutando contra a carne, ela milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, nós temos que saber que em algum momento a sua carne ela vai querer vencer, sim ou não, igreja? Quantos aqui diariamente jejua? Quantos aqui acorda de madrugada quando o Espírito fala para você levantar? Quantos aqui que o Espírito Santo fala para fazer uma campanha de jejum, uma campanha de oração, uma campanha de louvor que nós obedecemos? Quantos aqui estão sensíveis à voz de Deus, a ponto dele te falar para fazer algo, ajudar uma família, fazer uma doação ali, e você de coração aberto, você fala, não, é Deus mesmo que está falando, amém? Quantos entre nós faz isso? Hoje eu estava meditando naquela passagem do jovem rico, quando ele chegou para Deus e falou, Senhor, eu gostaria de herdar a vida eterna, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Bom mestre. Aí ele chamou Jesus de bom, aí o Senhor Jesus falou, mas por que você me chama de bom? Ele falou, não, porque eu sei que o Senhor é um mestre, né? Ele falou, tá bom, o que você quer? Ele falou, eu quero herdar a vida eterna. Ele falou, e os mandamentos? Ele falou, os mandamentos eu já guardo desde pequeno, não matarás. Aí o Senhor Jesus falou, você não matarás, não adulterarás, honrar teu pai e tua mãe. E ele falou, isso eu já faço desde pequeno, porque o judeu, desde pequenininho, ele já cresce ali decorando os livros da Bíblia, os mandamentos, desde pequeno eles vão crescendo, aprendendo, falando de Deus ali. Só que o primeiro mandamento, Jesus não falou para ele, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo, que é amar o seu próximo como a si mesmo. Tanto que Paulo vai dizer que desses 2 mandamentos, procede todos os outros. Então Jesus olhou para ele e falou assim, você quer herdar a vida eterna? Pega tudo que você tem e dá aos pobres e me segue. Aí diz a palavra do Senhor que esse jovem ele ficou triste, porque o coração dele estava naquelas coisas ali, e ele resolveu não seguir Jesus. Então Jesus disse, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. O problema, meus irmãos, não é o dinheiro, o problema não é a riqueza, amém? O problema é onde está o nosso coração. Lá em Mateus 5 ele vai dizer que aonde está o teu coração, ali também estará o seu tesouro,
Amém? Sim ou não, igreja? Porque se a gente anda no Espírito, se a gente inclina para a coisa do Espírito, se o nosso coração está em Deus, a gente não cria expectativa em homem, no nosso trabalho, nas nossas coisas, a gente cria expectativa em Deus. Amém? A gente está nessa terra, a gente está vivendo nesse mundo de passagem. Então, tudo aquilo que o Senhor falar no nosso coração, isso vai alegrar a nossa alma. Sim ou não, igreja? O salmista Davi, ele disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quantos hoje não estão se alegrando de ir à casa do Senhor? Quantos hoje não agradecem por essa porta aberta, por nós termos um lugar, um cantinho para a gente estar orando, cultuando ao Senhor? Quem se lembra aqui da época da pandemia, como foi difícil, as igrejas todas fechadas, aquela luta e a gente sedento ali querendo ir louvar, buscar o Senhor, e os pastores ali se reinventando, fazendo cultos pela internet, fazendo meios de trazer a pessoa de volta. Mas tem muita gente que desde aquela época ainda não voltou mais para a igreja, continua na internet, nos cultos da internet. E a palavra do Senhor diz que nós somos um corpo, e o corpo precisa estar junto, sim ou não, igreja? Um corpo, somos corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça, e nós precisamos estar aqui nos alimentando, um fortalecendo o outro, sim ou não, igreja? A palavra do Senhor diz que é melhor que dois andem junto, porque se um cair, o outro ajuda ele a se levantar. E aqui, meus irmãos, eu volto nesse mesmo texto, que ele diz que contra essas coisas não há lei, que o fruto do Espírito é o amor, a bondade, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio, que contra isso não há lei, mas contra as outras coisas que são a obra da carne, é condenação eterna, é morte eterna, é a pessoa viver no pecado achando que está indo bem, é se alimentar disso. Na verdade, o mal que a pessoa vive, se ela não reconhecer, cada vez mais ela vai continuar no mal, sim ou não, igreja? A palavra do Senhor diz que quanto mais a gente se alimenta da palavra de Deus, quanto mais a gente busca aumentar a nossa fé, mais a gente se aproxima de Deus. Paulo, ele chega a dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ele também fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja Deus. E a gente entende que a fé, ela faz parte de um desses gomos do fruto, amém? A gente hoje está falando de um fruto específico. E qual que é esse fruto? É o fruto do Espírito. Porque não adianta eu estar na igreja 20, 30 anos, se eu não tenho esse fruto dentro de mim, amadurecido, meus irmãos, amém? Aí você fala, meu irmão, mas eu já estou aqui 40 anos, tá bom, mas as 9 virtudes, você tem ela bem clara, você tem ela bem estabelecida na sua vida, você é uma pessoa que você tem para oferecer para outras pessoas, amém? E por que eu digo isso, oferecer para outras pessoas? O Senhor Jesus, em todos os momentos, a Bíblia, ela nos compara com árvores, amém? Quem lembra lá no Salmo de número 1, que aquele que não sentar na roda do escarnecedor, aquele que buscar Deus, não andar com os ímpios, esse será como árvore plantada na beira do ribeiro, que as suas raízes ali, terão contato direto com a árvore, com a água, e as suas folhas serão formosas e darão frutos, amém? E esses frutos alimentarão outras pessoas. Por quê? Porque uma árvore, ela gera fruto, não é para ela comer, sim ou não, igreja? A árvore, ela gera frutos, depois de muitos anos, para pessoas, para gerações vir depois delas, sim ou não, igreja? E assim é a nossa vida. Se nós estamos andando em Cristo, se nós estamos cada dia mais nos alimentando, diminuindo, para que Deus cresça, para que cada dia mais esse fruto se amadureça dentro de nós, mais nós nos aproximemos imagem e semelhança de Deus e alimentamos outras pessoas, amém? Quando Jesus chegou naquela fonte, aonde estava aquela mulher samaritana, o que ele disse? Que quem bebesse da água dele, nunca mais teria sede, rios de águas correriam dentro dessa pessoa. E o que o Senhor quis dizer com isso? Quando nós somos a imagem e semelhança de Cristo, quando nós andamos, quando esse fruto do Espírito que guia a nossa vida está bem amadurecido, a água de Deus, ela flui através de nós, alimenta outras vidas, essa fonte ela transborda na vida de outras pessoas, amém?
Por isso que quando a gente vai visitar um lar, vai visitar um presídio, um hospital, as pessoas se alegram, porque aquilo que está dentro de você transborda na vida das outras pessoas. Só de você estar perto ali, meu irmão, só de você estar perto, minha irmã, você não precisa falar nada, só a tua presença ali já alegra o coração de uma vida que às vezes está em trevas, amém? E por que eu digo isso? Jesus, ele falou de João Batista, foi o homem maior do que todos os homens que já existiram. Ele falou, maior do que outro homem não existiu, nascido de mulher. E olha só, onde que Jesus colocou João Batista? Ele colocou ele acima de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Ele colocou João Batista acima de Elias, que orou e Deus mandou fogo. Ele colocou acima de Moisés, que fez o mar abrir. E por que Jesus colocou João Batista acima de tantos esses homens? Qual que foi os milagres que João Batista fez? Amém? João Batista, meus irmãos, era um homem cheio do Espírito Santo. João Batista não fez grandes milagres, mas ele foi obediente à palavra de Deus. Ele diz, eu estou indo preparar o caminho para aquele que vai vir depois de mim. Ele só dele servir a Deus, o propósito dele, o que o Espírito Santo tinha colocado no coração dele, o Senhor fez dele um homem maior do que todos que já tinham existido, amém? Porque quando a gente se coloca na posição de servir a Deus, de ouvir a voz do Espírito Santo, de fazer o que o Senhor quer da nossa vida e entender que existe um lado escuro. Qual que seria o lado escuro? Andar na carne, andar nas coisas desse mundo. E como eu disse no começo, hoje, infelizmente, a gente vê, meus irmãos, e não é escândalo para ninguém, hoje as coisas que eram errado no passado, hoje está parecendo que está certo, os valores inverteu, sabe? Hoje é comum casamento de homem com homem, mulher com mulher, é comum igreja hoje com pastora, mulher homossexual, e eu não estou falando nada aqui para criança, porque nós sabemos que hoje isso está acontecendo. Se nós traz uma palavra, se o pastor traz hoje uma palavra de exortação e aquela pessoa se ofende, ela vai procurar uma igreja que ali a palavra fale agradável ao ouvido dela, sim ou não, igreja? Se nós falamos uma palavra aqui que ofende, tem que tomar cuidado, porque aquela geração que está ali, hoje chamada de geração Nutella, não é mais a raiz. Nutella, se os irmãos não sabem, é um doce, é um chocolate, né? É uma coisa molenga. Não é mais aquela raiz, aquela geração que andou descalça, que bebeu água na mangueira. Hoje qualquer coisa ofende a pessoa, sai da igreja. Se o irmão não deu a paz do Senhor para o outro, ele já vira a cara, sabe? Se o irmão ali está devendo para o outro e não paga, eu não vou mais na igreja, ou vou para o outro lado da rua. Meu irmão, misericórdia. Aonde que nós estamos indo? Se existe só um céu, se existe só um destino para nós vamos se encontrar, vamos se reconhecer lá em cima. Por que nós não andamos aqui em humildade, em sinceridade de espírito? Amém? Como é difícil, meu irmão, perdoar 70 vezes 7, como Jesus falou. Como é difícil amar o próximo. A gente não precisa dos 10 mandamentos, porque se nós errar só em um, nós já erramos todos. Tanto que Jesus ele falou, ó, vocês aí, seus fariseus, vocês acham que vocês aí ficam jejuando, vocês ficam mostrando para todo mundo que vocês são autoridade, mas se vocês quebrar um mandamento, você quebrou todos. Você não precisa seguir, não sei se os irmãos sabem, que além daqueles 10 mandamentos, ainda tem mais outros 600. Tem muitos outros mandamentos que você tem que cumprir todos. E Jesus ele veio cumprir os mandamentos, não para quebrar. Tanto que ele falou que se você honrar Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo, você já cumpre todos os outros mandamentos. Amém? Por quê, meus irmãos? Porque se você amou a Deus sobre todas as coisas, você não vai matar, não vai roubar, não vai adulterar. Se você amar o seu próximo como você mesmo, você não vai querer fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Sim ou não, igreja? E dessa maneira, eu caminho aqui para o final, porque se nós entendemos que a carne, ela sempre vai lutar contra o espírito, e muitos hoje estão sendo vencidos por causa da carne, amém, meus irmãos? Estão sendo vencidos, sabe? Eu vi um pastor falou que a gente é bom para orar pelas pessoas, a gente é bom para jejuar, para fazer campanha aí nos lares, mas nós estamos perdendo para um brigadeiro.
sabe? E aquilo falou ao meu coração, porque nós adotamos uma herança que fala assim, que crente não bebe, mas come muito, e a gente acha graça, nós dá risada. Só que a glutonaria aqui, a bebedice, a glutonaria, que é a gula, isso também é um pecado, isso é a carne. Se a gente for passar em todos aqui, tem coisas pequenas, sabe? Todas essas coisas aí são pecado, meus irmãos, sabe? Se você está ali, você está com desejo de ficar comendo, de ficar bebendo, isso está te vencendo. Não é só você não matar, não é só você não ser homicida, adúltero, fazer feitiçaria, inimizade, ira. Jesus ele falou que se você tiver ira no coração é como se você estivesse cometendo um assassinato. Se você tiver idolatria não é só a imagem não, tá bom? Não é só a imagem não. Celular hoje, isso aqui está virando muita idolatria. Na época do saudoso missionário, ele falava muito contra a televisão, amém? Mas hoje em dia tem coisa muito pior do que a televisão, que é o celular. E o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que você poderia estar fazendo para Deus, você está gastando tempo com aquilo, amém? Quantas vezes a gente, em vez de estar lendo uma Bíblia, está meditando na palavra de Deus, ou está orando, a gente está com o celular na mão, tudo que tira a sua atenção de Deus, que você prefere fazer isso do que fazer as coisas de Deus, é idolatria, amém? E essa palavra pode ser dura para alguém, mas são muitas coisas, meus irmãos, e é muito difícil. Heresias, tem pessoas aí que nem procura saber se a notícia é verdadeira, sai propagando a notícia que ouviu, ou então ouviu algo de alguém achando que aquilo é verdade, uma passagem. Tem coisas que nem está na Bíblia, sabe? Tem passagens que nem existem na Bíblia, a pessoa ouviu, passou para o outro, a pessoa passou para o outro, vira heresia, meus irmãos. Não sei se os irmãos sabem disso. Heresia não é só uma doutrina ali que não acredita em Jesus, a gente sabe que isso é uma religião que não acredita em Jesus como Salvador, mas eu estou falando em coisas da carne. Nós, no nosso dia a dia, contar uma mentira, invejar, você bebedice, glutonaria, isso tudo é a nossa carne gritando ali, a preguiça, sabe? E aí você fala, meu irmão, mas eu não sou santo. Nós não somos, nós somos santificados, nós somos justificados por Jesus. Por isso que diariamente, meus irmãos, diariamente nós temos que ir no pé da cruz, buscar, Senhor, me lava, Senhor, me direciona, eu estou errando nisso. Uma frase que eu ouvi também essa semana, que o pastor ele falou assim: se você confessar a sua tentação, você não precisa confessar o seu pecado. Olha só, meu irmão, a profundidade dessa palavra. Se você confessar ao seu pastor, a um homem de Deus, a um irmão, uma irmã, aquela sua tentação, porque a pessoa tem um pecado oculto ali, e ela fica com aquele desejo no coração dela, pedindo para Deus libertar, amém? Mas o Senhor ele diz que aquele que confessa e abandona alcança misericórdia, sim ou não, igreja? Aquele que confessa e abandona o pecado alcança misericórdia. E esse pastor ele foi muito sábio, ele falou assim: se você confessar a sua tentação, algo que aquilo está te incomodando muito, você não vai precisar confessar o seu pecado depois. Isso é muito sábio, porque muitas pessoas aí estão se perdendo por causa que não tem um pastor ali para chegar, para confiar, para conversar. Nós devemos confiar em pessoas, não pessoas do mundo. Se nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos falar para os nossos irmãos aquilo que está nos afligindo. E nós que recebemos uma palavra do irmão, ou que nós somos ombro amigo de alguém, nós devemos guardar aquilo e não sair falando para outras pessoas. Eu sei que ninguém faz isso aqui, mas nós estamos falando, meu irmão, porque é o que Deus está pedindo para nós trazer aqui hoje. Louvado seja Deus. E nós estamos falando que quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quantos aqui querem ir para o reino de Deus? Quantos aqui querem viver na glória, na eternidade? Quantos aqui, no final da vida, vão poder falar como Paulo falou, que combateu o bom combate, que chegou no final da vida e guardou a coroa, amém? O Senhor vai dizer lá em Apocalipse, que nós devemos guardar aquilo que nós temos, para que não seja tomado de nós. Então quer dizer, se pode ter o risco de ser tomado, então nós devemos saber qual que são os riscos, porque nós lutamos contra o diabo, mas nós perdemos para coisas bobas do nosso dia a dia, amém, meus irmãos? Quem está compreendendo, diga glória a Deus.
coisas bestas, meus irmãos, assim como esse pastor falou, que nós vencemos o diabo, expulsamos demônio, mas perdemos para um brigadeiro, sabe? Para muitos vocês vão falar, mas é engraçado isso, é bobagem. Quem é espiritual entende as coisas do espírito, amém? Quem é da carne vai dar risada, vai falar que é coisa da carne, mas aqui o Senhor está falando que pela glutonaria a gente pode perder o reino do céu. Louvado seja Deus. Nós sabemos que o diabo ele anda de redor, nós sabemos que nós nos revestimos através da armadura, do jejum, que tem demônio que só sai com jejum e oração, nós buscamos, nos fortalecemos, porém nós devemos saber como nós devemos andar em espírito, amém? Louvado seja Deus, porque a carne ela vai militar contra o espírito todo momento, todo tempo. Então que nós venhamos durante esse período, eu peço que os irmãos também meditem no Gálatas 5 em casa, peça para o Espírito Santo estar falando com vocês, aonde você está errando, Senhor me mostra, aonde que eu estou errando que não te agrada, eu sei que cada um aqui sabe aonde está errando, o Espírito testifica dentro de nós aonde nós estamos errando, Senhor me mostra, Espírito Santo corrige, Senhor tira, me dê sabedoria para enfrentar essa situação, para isso, porque meus irmãos, eu não sei se os irmãos sabem o que é iniquidade. Iniquidade é umas pessoas que o Senhor falava no passado, que era a pessoa que sabia que estava errando e continuava errando. E o que diferencia a gente saber que está errando e voltar para Deus, pedir perdão e amanhã pecar de novo no mesmo erro? Misericórdia, meus irmãos, não é dessa maneira que o Senhor quer que nós andamos. Como que nós devemos andar aqui? Já estou finalizando. Devemos andar com sabedoria. A palavra de Deus vai nos dizer lá no livro de Tiago, que todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se tem alguma coisa que você não entenda, peça a Deus que Ele vai te mostrar. É a primeira coisa que nós devemos saber para andar, como que nós devemos andar. Porque o Senhor disse aqui, contra essas coisas não há lei. E para finalizar ele diz, se vivemos no Espírito, também devemos andar no Espírito. E como que é andar no Espírito? Louvado seja Deus! Paulo ele nos disse que nós devemos orar todo o tempo em espírito, todo o tempo nós devemos estar orando, meditando, mas não basta só isso. Como que nós devemos andar? Com sabedoria, louvado seja Deus, porque tem situação, meu irmão, que pela sua inteligência, pela força do seu braço, você não vai conseguir resolver. Eu não sei se os irmãos têm o hábito de ler o livro de Provérbios, mas o provérbio foi escrito para todas as gerações. Provérbio, quando Deus deu a sabedoria ali para Salomão, deu chaves, despertou na mente dele códigos para a vida, para a natureza, para toda a humanidade. Louvado seja Deus. E diz ali em Provérbios, são 31 provérbios, parecia que estava querendo nos ensinar algo. Se os irmãos lerem cada dia do mês um provérbio diferente, pode ter certeza que Deus vai acrescentar mais e mais sabedoria. Louvado seja Deus. E seguindo aqui para finalizar, andar em amor. Nós vamos ver que um dos frutos, do gomo desse fruto, uma das virtudes é o amor. Em algumas Bíblias fala de caridade. E é o primeiro dom que nós vamos começar a falar semana que vem, mas é o amor. Meus irmãos, se nós não tivermos amor, o que é amor? Sabe, é o amor ágape, é aquele amor que você sente no coração, algo que vem de Deus, é sentir a dor do seu irmão. Tá frio, o irmão tá dormindo no chão, na sarjeta, por mais que você não tenha como levar um cobertor, um prato de comida quente para ele, que você tenha compaixão, piedade no seu coração, ore na sua mente e fala, Senhor, tem misericórdia dessa alma, sabe, o Senhor ele entende a intenção do nosso coração, por mais que a gente não tenha como ajudar, ou então se a gente ajude, mas que ajude de coração aberto, porque infelizmente existe pessoa que vê a dificuldade do outro, ali uma criança pedindo algo no semáforo, ou uma pessoa ali com hálito de álcool, ou uma pessoa que você vê que com certeza ela vai pegar o seu dinheiro e vai comprar droga. Ele fala no coração, eu não vou dar o dinheiro para essa pessoa porque ela vai se drogar. E eu digo para vocês, meus irmãos, quem somos nós para julgar alguém? O nosso papel como luz do mundo, como sal da terra, é levar as boas novas, amém? É levar a graça de Deus, é levar o amor de Deus. Porque se naquele momento a pessoa ela precisa de um dinheirinho ali para comprar um café,
Louvado seja Deus. Se ela vai comprar a droga dela, que seja, mas a nossa parte nós fizemos. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. A nossa parte, meus irmãos, que é amar o próximo, nós fizemos. É dessa maneira. Os irmãos sabem que até uma oração por alguém é um ato de amor. Parar para ouvir alguém é um ato de amor. Quantas formas diversas o amor se manifesta, e eu vejo que está faltando amor do nosso meio, no nosso meio está faltando amor, e eu repito, dentro da igreja nós vemos infelizmente irmãos julgando outros irmãos, sabe, irmãos vendo o irmão em dificuldade e não fazendo nada, o outro irmão não pede conselho para o outro, porque acha que vai ser julgado, infelizmente acontece isso, e nós somos corpo ou não somos corpo? O que a Bíblia diz? Que o filho das trevas é mais prudente que o filho da luz. Está lá, não é eu, está lá em Provérbios 5. Vai dizer isso. Infelizmente, meus irmãos, nós vemos isso. Que hoje, cadê o amor? Aonde que está o amor? E isso o Senhor Jesus já disse que iria acontecer. Nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, muitos estão esfriando, muitos hoje estão indo atrás de fábulas, igual ele disse que aconteceria. Hoje pessoas estão indo atrás de teologia da prosperidade, que nem é mais prosperidade, hoje é a teologia do coach, não sei se os irmãos já ouviram falar, é aquela teologia que afirma que você é capaz, que você pode, que você tem, que você consegue. Quem já ouviu pregação assim? Pregação que em todo momento vai te exaltar, para que você chegue ali motivado. Irmão, você acha que Deus está preocupado se nós estamos motivados? Você acha que Deus está preocupado de falar que nós pode, que nós consegue, que nós tem? Não, porque nós não temos nada, se nós não for pela misericórdia de Jesus. Nós não conseguimos nada se não for pela graça de Deus, amém? Nós não podemos nada se não for Jesus que nos alcançar pela graça dele, sim ou não, igreja? E nós temos que voltar à origem, à palavra de Deus, e muitos estão se perdendo, como diz lá em Oséias, o povo está perecendo, está padecendo por falta de conhecimento, porque não tem meditado na palavra de dia e de noite. Qual que foi o mandamento que o Senhor deu lá para Josué? Medita, seja forte e corajoso, medite na minha lei, de dia e de noite. E hoje o povo está se perdendo, infelizmente, por não meditar na palavra e buscar o que faz mais sentido para eles. E aonde que está o amor? Se você está buscando coisa só para você, você quer só você vai prosperar, você vai enriquecer, você vai ser bem, você vai ser bênção, amém, glória a Deus. Mas e o próximo? E a bênção que nós devemos ajudar o próximo? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Amém, meus irmãos? Eu já vou finalizando aqui, que para andar em espírito nós devemos ser luz, louvado seja Deus. E o que é luz? Os irmãos sabem que onde a luz chega, a trevas não prevalece. Aonde que a luz chega, ali o mal ele se dissipa. E como que você vai ser luz, andando em espírito, se você ainda é vencido pelas coisas da carne? Amém? Por isso que eu digo, essa palavra é uma palavra muito atual para os nossos dias, para a nossa geração, porque infelizmente, como eu falei da idolatria, que hoje o celular está vencendo as pessoas, sabe? O desejo do nosso coração de fazer as coisas para nós mesmos, está vencendo muito cristão, amém? E nós estamos deixando de ser luz, nós estamos achando que são luz. Tem muito cristão aí que acha que é luz, mas chega no lugar, em vez de influenciar, está sendo influenciado, amém? Eu concordo, eu entendo isso. Hoje, o pai ensina uma criança, desde pequeno, como que ela deve seguir, o caminho que ela deve andar, amém, glória a Deus. Só que ela chega numa escola, numa universidade ali, as amizades acabam influenciando essa pessoa, e a luz que estava nela, acaba sendo consumida pelas coisas do mundo. E teria que ser o contrário, sim ou não, igreja? E por que não está sendo, igreja? Por que o povo está padecendo? Por que o povo está procurando hoje o que agrada? Por que o povo, em vez de ser sal, ser luz, andar nas vontades de Deus, cheio do Espírito Santo, no óleo, no azeite, está fazendo as coisas agora para eu ter uma prosperidade, ter um carro novo, uma casa nova, ganhar mais dinheiro que todo mundo? E eu volto a falar, o problema não é o dinheiro, nós precisamos comer, nos alimentar, a obra de Deus precisa, missionários, precisa de ajuda, mas é onde está o seu coração, louvado seja Deus.
E nós entendemos que se a carne vencer, um abismo chama outro abismo. Não sei se os irmãos leram lá no livro de Cantares, ele vai dizer para nós devemos tomar cuidado com as raposas e com as raposinhas. Porque as raposas, elas vêm e destroem a vide ali, mas os caçadores conseguiam pegar ela, porque era grande. Mas as raposinhas, eles não conseguiam pegar, porque ela ia ali no pé da árvore e destruía e matava. Louvado seja Deus. E hoje muita raposinha, que nós não estamos dando intenção, não estamos ligando, achando que é pequenas coisas, estão vencendo cristão. Amém? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Então que nós devemos voltar a ser luz, a brilhar, a buscar mais a palavra de Deus. Lá no livro de Oséias vai dizer que em desertos muito seco eu te conheci. O Senhor falou que conheceu você no deserto, quando você passou em dificuldade, em lutas. Infelizmente, pessoas, quando estão passando na dificuldade, ou estão passando numa luta, em vez de se aproximar de Deus, ela está se afastando de Deus. Amém? Não é engraçado isso? Se é Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, é aquele que cura enfermo, que colhe onde não plantou, que ressuscita morto, que é só Ele, que é o Deus do impossível. Quando você está numa dificuldade, em vez de você buscar Deus, você se afasta de Deus. É engraçado, você vai buscar aquela pregação que vai falar que você pode, você consegue. Meu Deus, misericórdia. E eu não estou falando isso para escandalizar. Em alguns momentos é importante você ouvir palavra de ânimo. Em algum momento você precisa de um ombro amigo falar: você vai conseguir, Deus é contigo, vai nessa sua fé. É importante, não estou falando nesse sentido. Eu estou falando que não basta só a gente equilibrar um prato da balança com coisas que vai alimentar o meu ego. E as coisas espirituais, amém? E as coisas do céu, quanto eu tenho buscado, quanto eu tenho jejuado, quanto que eu tenho feito as boas obras, louvado seja Deus. Quanto que nós temos andado no Espírito, louvado seja Deus. Finalizando aqui, meus irmãos, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então hoje nós vimos como que nós devemos andar, com sabedoria, com amor, fazendo boas obras, andando na luz. E para finalizar aqui, para ser discípulo de Jesus, Jesus falou que nós devemos ser discípulos dele, que nós faríamos obras maiores do que a dele. E como que nós faríamos obras maior do que a dele, se nós não estamos andando em concordância com as coisas de Deus? Eu digo isso, meus irmãos, para finalizar aqui, para andar em espírito, nós precisamos andar com dignidade, louvado seja Deus, dignidade para o céu, aleluia Jesus. E eu digo isso, sabe, não como hipócrita falando, vim aqui para julgar, não, porque o pastor sabe, todo mundo sabe, a primeira pessoa que pega é quem está passando a palavra, e Deus usa quem Ele quer. Nós precisamos ser dignos diante de Deus, chegar nele e confessar, falar: Senhor, eu estou errando nisso, eu não consigo me livrar desse pecado, eu caio nisso de novo, Senhor, mais uma vez eu errei, tira isso, queima minha carne, queima meu desejo, me ajuda a andar no jeito certo, com dignidade, com sinceridade, em retidão, para que eu possa ser luz e sal da terra, amém? Quem que recebe essa palavra nessa noite? Louvado seja Deus.